Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo a perspectiva dos assuntos do momento com a opinião de nossos convidados. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Badesul Desenvolvimento. Valoriza o Rio Grande do Sul, valoriza você. Também de Azof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Galeazzi Sul, a Galeazzi há 40 anos, a evolução dos metais. O programa de hoje é especial porque nós teremos uma entrevista com o jurista, ex-ministro da Justiça e escritor Miguel Reale Júnior. Vamos para o segmento principal do nosso programa de hoje, especial para vocês. A Melanie Rupental preparou para nós uma pequena apresentação do nosso convidado. Melanie. Político, professor e advogado brasileiro. Foi professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo e ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2015, junto aos juristas Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de abertura de processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Miguel Reale é autor de diversos livros, sendo 2 publicados recentemente: Fundamentos do Direito Penal e também a obra Confrontos, que traz uma série de contos sobre os conflitos vivenciados no cotidiano, na política e no amor. Miguel Reale Júnior é o convidado especial do Cruzando as Conversas de hoje. Estar Miguel Reale Júnior, nós temos a participação aqui nos estúdios da RDC TV do jornalista, sócio-diretor da Critério, Tomás Adam. Tomás, boa noite. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo contato. E também a Ana Paula Mejolaro, jornalista e também consultora corporativa. Ana Paula, boa noite. Boa noite, obrigada pelo honrado convite. E também o meu boa noite para o nosso ilustre entrevistado, Dr. Miguel Reale Júnior. Bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Satisfação de estar no seu programa. Doutor Miguel, vamos começar falando sobre essa questão polêmica que foi levantada aí nos últimos dias, relativa à quarentena de 8 anos para ex-juiz disputar as eleições. Tanto o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quanto o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, manifestaram apoio e parece, pelo menos, que essa ideia de se criar aí uma quarentena de 8 anos, ela teria, segundo o que li, o objetivo, de alguma maneira, de atingir as pretensões eleitorais do Sérgio Moro. Como é que o senhor analisa esse período de quarentena para magistrados e o modelo que nós temos atual, em que eles podem, como aconteceu no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disputarem eleições? O senhor acha que devemos manter a coisa como está ou talvez um período de quarentena seja adequado? Tem alguns, inclusive, que estão analisando a possibilidade desse período de quarentena se instituir de forma retroativa exatamente para atingir de uma vez por todas o Sérgio Moro. Sua avaliação, por favor, doutor Miguel Reale. Bem, primeiramente, é absolutamente impossível se estabelecer qualquer quarentena retroativa. Não há possibilidade alguma de se estabelecer aí violação do direito adquirido no exercício do direito político. Isso é absurdo. Agora, a quarentena para membros da magistratura, eu creio que é importante que ela esteja estabelecida em termos diferentes daquilo que hoje é estabelecido
um prazo de inelegibilidade de 6 meses. Seria 8, é um prazo exagerado, deixa de ser uma inelegibilidade para ser uma punição, e, portanto, é necessário se preservar que a atuação do magistrado esteja absolutamente liberta de qualquer interesse eleitoral e, portanto, a possibilidade de participação eleitoral seja distante da magistratura, mas não esses limites pretendidos serem estabelecidos de 8 anos. O justo seria 2 anos de inelegibilidade. Seria o suficiente para o distanciamento entre o exercício da magistratura e a influência que esse exercício pode ter na obtenção de apoio eleitoral ou de estabelecer alguma troca entre posições do magistrado, que deve ser imparcial, e eleitorais. O senhor considera que essa ação, da forma como alguns estão especulando, teria um certo grau de casuísmo? Pode ser que esse fato do Moro tenha levado mais ao surgimento desse assunto agora, mas já existem propostas tramitando antes de Moro no Congresso Nacional a esse respeito. Portanto, a matéria ela não está sendo ventilada de uma hora para outra, trazida exclusivamente em face do Moro. Essa é uma matéria que já estava em tramitação por alguns projetos de PECs que estão na Constituição, que estão no Congresso Nacional. Portanto, pode ser que o assunto tenha vindo em função do Moro, mas nunca atingirá o Moro. Ou seja, o Moro está afastado da magistratura, garantido o direito de inelegibilidade limitado ao prazo de 6 meses. Tomás Zada. Dr. Reale, um dos elementos dessa instabilidade política que o Brasil vive é essa crise de credibilidade do poder judiciário. E hoje, inclusive, a opinião pública muitas vezes questiona a própria atuação e o papel de algumas instituições como o STF. Quais os perigos que o senhor avalia nesse cenário e o senhor entende que existe algum caminho para mudar essa percepção num curto prazo? Eu não concordo que haja essa percepção de crise do judiciário dessa grandeza, né? Pelo contrário, acho que o judiciário é que estabeleceu limites a uma ação governamental, patrocinando grupos de difusão de fake news, de notícias inverdadeiras, de uma verdadeira máquina de ódio. Eu creio que foi o Supremo Tribunal Federal que estabeleceu alguma limitação que fez com que, efetivamente, a Presidência da República limitasse um pouco as suas manifestações. Existem, evidentemente, críticas que podem ser feitas ao Judiciário, medidas que são tomadas pelos juízes, especialmente medidas monocráticas, tomadas isoladamente, como a do presidente do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu habeas corpus para uma mulher foragida, concedendo-lhe a possibilidade de estar em prisão domiciliar, e em prisão domiciliar para assistir o seu marido, que ela não assistia antes, porque ele estava refugiado na casa do Flávio Bolsonaro. Portanto, há medidas, sem dúvida nenhuma, que devem ser criticadas, e eu creio que o Judiciário deve estar essa crítica. O Judiciário é feito também de críticas. Quando há uma sentença, existe uma apelação. Quando essa apelação não é provida, existem recursos aos órgãos superiores. Ou seja, o Judiciário está sempre sendo objeto de manifestações de contestação às suas decisões. Mas eu não creio que o Judiciário seja a instituição que esteja mais comprometendo a estabilidade das instituições. A instituição que compromete a estabilidade das instituições é a Presidência da República. Aproveitando, já que o senhor deu a deixa, antes de passar aqui a palavra para a Ana Paula Medjolaro lhe perguntar, mas o senhor menciona aí o fato de que a Presidência da República agora ela gerou
ela é pelo menos o polo gerador de instabilidade no país. O senhor acredita que a polarização da presidência da República com o Supremo Tribunal Federal, ela é calculada ou isso foi se avolumando de forma acidental? O senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Supremo Tribunal Federal como um alvo e passou a polarizar com ele? Olha, tudo que parece atabalhoado, desordenado, pode ser objeto de uma maquinação. É isso, aliás, que caracteriza as políticas do neopopulismo nacionalista, que encontra o exemplo principal em Trump, no Viktor Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, Cinque Stelle na Itália. É sempre um trabalho político realizado por via das redes sociais, que através dos algoritmos estabelece perfis e explora esses perfis através das redes sociais, dizendo aos seus destinatários aquilo que eles querem ouvir para a satisfação das suas insatisfações, para a satisfação das suas frustrações, e sempre tem que haver um culpado. É do mecanismo do neopopulismo digital que deva haver um culpado. Os culpados são as elites, o culpado é o poder instituído. Tem que haver sempre um culpado nas costas de quem se jogam todas as culpas. É uma jogada não só de obtenção do poder, mas de manutenção do poder, que visa, sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro, como caracteriza o governo Trump. As semelhanças são grandes e há sempre uma espécie de Dr. No, de figuras sinistras palacianas gerenciando esta política de obtenção de apoio através das redes sociais. É uma nova forma de fazer política que é muito bem descrita num livro de um estudioso de ciência política ítalo-suíço, Empoli, né? Giuseppe Empoli. É extremamente grave o que as democracias estão sofrendo por via desse neopopulismo digital. Ana Paula Melhor. Boa noite, doutor Miguel. Uma satisfação, um prazer ter a honra aí de poder estar entrevistando o senhor. Eu queria voltar ao famoso inquérito das fake news, né, que o Tomás acabou também de comentar, e o senhor também. Eu queria a sua avaliação sobre essa recente suspensão de várias contas das redes sociais. O processo de fake news tem um defeito que me parece já foi bastante comentado, que é o defeito de origem, ou seja, eu não concordo com a posição que foi adotada no sentido do próprio Supremo instaurar inquérito, presidir o inquérito e depois vir a ser o julgador dos fatos objeto de investigação. Mas, sem dúvida nenhuma, esse inquérito fake news puxou a linha e trouxe à tona toda a rede de ataques que são feitos ao Supremo Tribunal Federal, né, e às autoridades públicas em geral, descobrindo efetivamente o gabinete do ódio no terceiro andar. Veja que é possível que o presidente da República tenha no seu andar, portanto, ao seu lado, um grupo de pessoas dedicadas à criação de notícias falsas e de ofensas. O último despacho de 20 de maio do ministro Alexandre de Moraes descreve os diversos fatos que foram objeto de divulgação por essa rede. Ele mostra como se construiu essa rede, quais são os tentáculos, quais são os braços dessa rede de criação de notícias falsas, não só daqueles seus divulgadores, os seus propulsionadores, sempre trabalhando
divulgação em massa com robôs, mas quais são os financiadores. Então, existe um vício de origem, mas depois me parece que se tentou corrigir isto, dando-se vista ao Ministério Público e tomando essas medidas que são determinadas pelo Ministério Público, que é quem deve atuar como agente da investigação, como o órgão que busca a investigação, que não pode ser o próprio juiz. Eu creio que a nossa legislação, no entanto, está muito aquém da legislação europeia, com relação à proteção das instituições contra difamações. As manifestações do ministro Alexandre de Moraes dizem que se vê a ocorrência de crimes de injúria, difamação, calúnia e formação de associação criminosa, de quadrilha, e ao mesmo tempo alguns crimes contra a segurança nacional que eu entendo que não estão bem configurados. E nós não temos aqui uma proteção como tem o direito penal alemão, como tem o direito penal francês, como tem o direito penal italiano, que é a proteção das instituições e especialmente do judiciário contra ultrajes, contra depreciação da justiça, que não só fica no limite da depreciação, comprometer a possibilidade do exercício das suas funções. Eu creio que nós devemos encontrar um caminho bem seguro para a formulação dessas figuras de proteção da democracia, porque a democracia que usa a liberdade, a democracia que permite o uso da liberdade, a destruição da liberdade dos outros, é uma democracia fadada a ser suplantada pelo autoritarismo. Nós temos que ter uma democracia que é chamada na Europa da democracia militante, ou seja, a democracia que defende a si mesmo para garantir a liberdade permanente de todos os seus membros, de toda a sociedade. Assim, há, sem dúvida, um vício de origem no processo do projeto Fake News, mas depois ele descobriu toda uma rede de difamação e de ofensas gravíssimas ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros, e, ao mesmo tempo, gerou atos, esse tipo de propaganda, de campanha contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso, gerou o quê? Gerou atos, teve consequências. As consequências foram as reuniões, às quais, inclusive, o presidente da República foi, e nas quais ele falou, como na reunião que foi realizada em frente à Praça do Exército, e que o presidente da República comparece e lá diz: eu vim aqui porque eu concordo com a manifestação de vocês, porque vocês estão certos. E o que estava certo? Estava certo ali faixas como AI-5 já, intervenção militar, fechar o Supremo Tribunal Federal. Quando se diz fechar o Supremo Tribunal Federal e se estabelece que deve haver limitação, deve haver suspensão das redes, das contas, não existe aí manifestação de pensamento. Manifestação de pensamento é defesa de uma ideia, é defesa de uma tese. Por exemplo, a marcha da maconha é defesa de uma tese. Mas dizer, fecha o Congresso, não há tese, não há pensamento, não há tese, não há ideia. O que existe é a propensão, a divulgação da prática de uma ação, que é fechar o Congresso, não existe, fechar o Supremo Tribunal Federal. Não existe manifestação de pensamento. O que existe é a ausência de pensamento e apenas exclusivamente ação. Vai fazendo mais um? Vou. Doutor Miguel, obrigada. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas em função da sua última fala também. Essa instabilidade ainda, esse conflito, né, de poderes, como o senhor avalia que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional têm desempenhado as suas funções, né, nesse contexto todo de conflito, né, e qual é a sua avaliação das funções que eles estão exercendo? E, complementando, aliás, já engatando mais uma pergunta, né, como é que o senhor avalia também essa discussão, inclusive, né, da invocação aí inconstitucional das Forças Armadas, né, o artigo 142, como mecanismo mediador entre os poderes, né? Teria as Forças Armadas essa responsabilidade?
Só antes do Dr. Miguel Reale responder, lembrar que essa tese tem sido defendida por um outro jurista muito famoso, que é o Ives Gandra Martins, mas ele parece meio isolado na defesa dessa tese, dessa interpretação do texto constitucional. Dr. Miguel Reale. Bom, primeiro, essa crise é absolutamente artificial. Não há motivo nenhum para ver essa crise. Não é? A crise surge provocada pelo presidente Bolsonaro, no momento em que ele vê a possibilidade de atingimento do seu clã, do seu grupo familiar, dos seus amigos. Por isso ele queria interferir na Polícia Federal, para a defesa da sua família e dos seus amigos. Ele passa a encontrar um inimigo no Supremo Tribunal Federal, que nada havia feito a não ser determinar, né, a apuração e investigações. O Supremo Tribunal Federal é um poder absolutamente desarmado. Né? Agora, querer dizer que as Forças Armadas são poder moderador, não sei de onde saiu esta concepção, porque basta ler o artigo 142 para se saber que, pelo contrário, o que está se dizendo que as Forças Armadas podem ser chamadas por qualquer dos poderes, não é para ser poder moderador. Eu acompanhei muito bem, eu era assessor especial do Dr. Ulisses da Constituinte, acompanhei muito bem o que aconteceu na formulação desse artigo 142, que foi, na última hora, discutido, inclusive, com o presidente Sarney e com o então ministro da Guerra, Leônidas Silva, senador Fernando Henrique Cardoso e pelo relator Bernardo Cabral, e que se chegou à conclusão que dever-se manter que as Forças Armadas seriam responsáveis pela ordem e pela lei, pela ordem interna e pela lei, mas sempre solicitados pelos poderes, e não só o Poder Executivo. Como é que pode ser moderador, quem pode ser chamado para a manutenção da ordem pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo? Isso que está escrito no artigo 142, é o inverso do que o Ives, a quem eu admiro, meu amigo, mas que está errado, absolutamente errado. Até porque eu acompanhei a gênese desse artigo e nem preciso me valer da gênese do artigo, basta ler o artigo para se ver que lá o que está lá escrito não é de forma nenhuma a estabelecer um poder. Como é que uma constituinte estabelecida após a ditadura iria entregar às Forças Armadas um poder moderador? Essa é uma pergunta irrespondível, não é? Como é que... Não tem jeito imaginar que a constituinte, que era uma constituinte praticamente em grande parte de opositores ao regime militar, iria entregar às Forças Armadas o papel de ter um poder moderador, um quarto poder. Não é isso que está dito na Constituição, muito pelo contrário. Aliás, tem a Lei Complementar 97/99, que ela consubstancia esse artigo 142, quer dizer, ela traz todos os detalhamentos da aplicabilidade do 142 e ela deixa muito claro que o papel das Forças Armadas é de proteção da ordem, da segurança e não de estabelecer um papel de controle. Até numa coluna que eu escrevi na Gazeta do Povo, doutor Miguel, eu cheguei a dizer que se o artigo 142 fosse aplicado da forma como o Ives Gandra interpreta, nós estaríamos numa situação que de repente o cidadão está chegando em Brasília e os soldados estariam andando de um lado para o outro na Praça dos Três Poderes, sendo convocados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário para intervir nas eventuais... no eventual descumprimento daquilo que está na Constituição. Né? Tomás Ado. Exatamente. A lei complementar deixa bem claro o que significa essa proteção da lei e da ordem. Thomas. Doutor Miguel Reale, nessa quebra de braço que existe entre os três poderes, sobretudo entre o presidente Bolsonaro e o poder judiciário, me parece que mais ou menos ali resgatando o que o senhor falou, aquele episódio da manifestação, me parece que o presidente Jair Bolsonaro modulou um pouco o seu discurso de crítica contra o STF nas últimas semanas. Essa disputa parecia muito mais acirrada entre maio e junho e recentemente acho que houve uma certa modulação nesse discurso. O senhor também identifica esse movimento e o senhor vê algum motivo por trás dessa mudança ou modulação no discurso?
se sabe até onde haverá Jairzinho, paz e amor. Não é do estilo do presidente, mas sua história, né? A sua história é uma história de confronto. Não é uma história de entendimento, de persuasão, de troca de ideias. Não se viu nenhuma propositura, nenhuma fala, nenhum discurso como desenvolvimento de uma ideia que tenha sido proferida por ele, ou uma troca, uma admissão de conversa. Não é? Ele é uma pessoa de ação e de reações. Não é? Portanto, ele foi convencido, talvez pelas circunstâncias, de que era e pela Covid, a ficar quieto. Ele estava em decréscimo de popularidade, ele perde a popularidade junto à classe média, adquire uma popularidade compensatória nas classes mais pobres, especialmente no Nordeste, por conta do auxílio emergencial, e, ao mesmo tempo, ele percebe que ele tinha que parar de ter as conversinhas no cercadinho do Alvorada, e ele tem benefícios quando ele fecha a boca. Doutor Miguel Hélio, deixa eu lhe perguntar, porque o senhor foi autor de uma declaração que repercutiu bastante, já que falamos sobre a modulação no discurso do presidente. Eu concordo com o senhor, no sentido de que ele é uma pessoa que está sempre disposta a entrar em conflito, e esse cercadinho aí foi motivo de pelo menos umas 15 ou 20 crises institucionais, por declarações, pela forma como ele se portou, dentre outras situações. O senhor deu uma declaração defendendo que uma junta médica avaliasse a sanidade mental do presidente. O senhor mantém essa ideia de ele eventualmente ser analisado aí por uma junta? E daí eu aproveito para lhe perguntar, porque eu acho que é importante nesse sentido, em eventual exame de incapacidade mental do presidente, qual que é a solução jurídica encontrada para a eventual substituição dele? A pergunta é absolutamente séria. Bem, na verdade, de certa forma, era uma interpretação. Eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo, chamado Endemônio, em que analisava várias condutas e estabelecia a relação com aquilo que a psicologia clínica tem revelado, especialmente as classificações internacionais de doenças psíquicas, né? Classificações, seja a classificação da Sociedade Internacional de Internacional, e se adequa às condutas e reações do presidente à figura de uma psicopatia, né? A psicopatia social, de uma antissocialidade, né? Agora, a antissocialidade não chega a estabelecer irresponsabilidade, muitas vezes. Agora, como o presidente está num momento de calma, de baixa temperatura, é difícil de se manter, mas é esperar as condutas que virão, porque a conduta de perversidade, ela se repete ao longo do tempo, né? É uma pessoa que elogia o torturador, né? Que diz que o torturador é um herói nacional, recebe a viúva desse torturador, né? Que diz que deve ter havido uma guerra civil, 30 mil no Brasil, inclusive Fernando Henrique Cardoso, e que quando indagado sobre a Covid, né, ele fala essa expressão que ficou marcada como um símbolo do bolsonarismo, né? E daí? Esse e daí é de uma perversidade, de uma insensibilidade moral, de uma falta de respeito à dor alheia, né? Tudo isto precisa se examinar agora qual é a conduta que o presidente pode tomar. Hoje ele no Piauí novamente foi endeusado, um mito, sobe no cavalo, tira o chapéu como se fosse um
um comandante declarando a nova independência do Brasil, saber se, por exemplo, os fatos ocorridos hoje farão com que retorne o Bolsonaro do bate e agride, né? E pondo um fim no Bolsonaro, Jairzinho, paz e amor. Né? Isso precisa. Agora, qual seria o caminho? O caminho seria, diante dessa constatação, que o Procurador-Geral da República, o Ministério Público, promovesse esse pedido de interdição. Eu não acredito que o Aras vai fazer isso, pelo contrário, não é? Em todo caso, era apenas uma análise da personalidade em face de diversos fatos, e não de um fato isolado, e o que precisa se examinar qual vai ser a continuidade. É sempre o que mais entristece e espanta é a falta de empatia, a falta de solidariedade. Essa falta de solidariedade na negação do uso da máscara. Eu escrevo um artigo no Estado de São Paulo de sábado exatamente sobre esse assunto. A negação do uso da máscara é a negação da solidariedade. É o desrespeito ao outro. É estabelecer, eu faço a minha vontade. É um retorno ao estado de natureza à la Hobbes, né? Eu digo o que é certo, eu faço o que eu quero e não me importo com o outro. Esse tirar a máscara é um ato de uma absoluta antipatia, né, de contrariedade ao respeito que o outro merece. Tomás. Temos tempo para mais uma pergunta antes do intervalo. Resgatando um pouco algumas das suas declarações, Dr. Miguel Reale, quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão em final de abril, né, o senhor falou que as denúncias seriam, de fato, um caso de pedir impeachment. E agora, né, 3 meses já se passaram e nos parece que esse assunto acabou perdendo um pouco a ressonância na opinião pública, até mesmo no meio político. Diante do que se sabe, dessas revelações que foram feitas e foram apresentadas por hora, o senhor ainda avalia que há motivo, de fato, para se fazer um pedido de impeachment? Sim, há vários. O presidente da República, até pouco tempo atrás, a cada final de semana, dá motivo para um pedido de impeachment. Né? Tem gente que já contou 16 crimes de responsabilidade do presidente até aqui. Pois é. A meu ver, o mais grave foi quando o presidente incitou a população a invadir hospitais para filmar UTIs, para demonstrar que era falsa a notícia do número de internados e de doentes e de pessoas moribundas nas UTIs, nos hospitais, e que não ficou na palavra apenas, porque foi um incitamento que levou à prática de ações. Houve pessoas que foram deputados, inclusive, que invadiram UTIs com perigo à sua própria vida, perigo à vida dos médicos, dos enfermeiros e dos pacientes. Ou seja, esse foi o fato mais grave, né, que eu acho realmente uma falta de absoluto respeito àqueles que estão sofrendo numa cama de UTI e também aos médicos e enfermeiros que estão lá arriscando sua vida na dedicação ao próximo. Mas eu acho que... o problema, né, doutor Miguel Reale, também o problema de um processo de impeachment, o senhor foi autor de junto com a Janaína Pascoal e o Hélio Bicudo, é de que o processo de impeachment não depende apenas do crime de responsabilidade em si, mas também das condições políticas, né? E me parece que o presidente se cercou muito bem aí nos últimos 2 meses, de modo que um processo de impeachment, analisando também sob o ponto de vista do apoio social que ele tem, no momento, apesar de eventualmente existirem esses elementos jurídicos, as outras condições, que são as condições políticas, ainda não se dão. Não sei se é a impressão que o senhor tem. Não. Eu participei também do processo do Collor, eu tive a oportunidade de escrever a petição de impeachment, que depois foi assinada pela Ordem dos Advogados. Foi um grupo de advogados que se reuniu e propôs impeachment, e eu, como havia feito o relatório final da então CPI dos Correios, eu tinha todos os elementos e acompanhei muito perto dos 2 impeachments, né? Lógico. É evidente que o impeachment é uma ação
político-funcional, ela tem um aspecto técnico penal também, de configuração técnica, e também necessário que siga o devido processo, mas ela é manifestamente política. Eu não sei se o presidente tem efetivamente esse apoio tão significativo na Câmara dos Deputados. Vários partidos estão saindo do Centrão, o PMDB, o DEM, se diz que Solidariedade e outro partido também irá sair o PTB e a Solidariedade vão sair do Centrão, não é? Mas o problema todo que eu entendo, na verdade, o que é o governo Bolsonaro? Ele não existe. O governo não existe. Então, quem tem feito a pauta política é o Congresso, é o Maia. Ele que tem estabelecido quais são os temas políticos a serem tratados. Porque o governo não existe, seja como proposta, seja como atividade administrativa. Assim vê o que acontece hoje, no meio da pandemia, com o Ministério da Saúde. Então, mas acontece que o DEM hoje surge com uma possibilidade de um candidato, que é o Mandetta. O DEM nunca teve possibilidade de uma candidatura à presidência da República, a não ser o antigo PSL, anos atrás, com Aureliano Chaves. Mas o DEM nunca teve candidato à presidência da República. Agora ele tem a possibilidade de ter um candidato à presidência da República. Então, o que interessa ao Maia, né, e ao DEM é continuar governando, né, um governo em que o presidente é presidente para andar de jegue lá em Piauí, e fazendo encenações com o chapéu de nordestino, e faz alegria, palmas, grita um mito, tal, ele fica feliz, e o governo é conduzido pelo Maia, né? E pelos partidos que têm efetivamente o domínio do Congresso Nacional, né? Que não é o Centrão, especialmente com a retirada do DEM e do PMDB, do MDB, do Centrão. E eu acho que o governo vai continuar, ele vai continuar existindo. Não há interesse, efetivamente, de se fazer uma crise política de discussão sobre se ele praticou crime de responsabilidade, e vai se tocando. Eu acho que nós estamos fadados a isso, com um prejuízo imenso, né, da pandemia. Imenso prejuízo da pandemia. A ausência do presidente, a ausência do ministro da Saúde, a ausência do presidente, que devia ter assumido a responsabilidade no combate ao vírus, para unir a nação e dar o bom exemplo e ter coragem. Não, ele fugiu do vírus, mas o vírus foi atrás dele. Dr. Miguel Reale, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com o segundo bloco da sua entrevista aqui no nosso programa. Já vou antecipar a pergunta, sobre o papel das Forças Armadas nesse governo. O senhor, na resposta que deu em relação ao artigo 142 da Constituição, diz que as Forças Armadas não têm o papel moderador dentro da estrutura dos três poderes e da institucionalidade brasileira. A pergunta que eu vou fazer na volta, que o Dr. Miguel Reale responde, elas deveriam ter papel de governo dentro da estrutura pública? Fica para o próximo bloco, nós já voltamos. Cruzando as conversas, de volta, hoje uma entrevista especial com o jurista, escritor, ex-ministro da Justiça, professor Miguel Reale Júnior, que está falando sobre a crise das instituições em nosso país, o papel do Judiciário, da Presidência da República, as Forças Armadas, o contexto. E eu gostaria de agradecer muito a participação dele hoje aqui, junto com os meus colegas entrevistadores, a Ana Paula Mejolaro e o Tomás Adams. Nós estamos de volta com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar,
defendendo quem protege você. Também de Badesul, desenvolvimento, Badesul apoia o Rio Grande, apoia você. Também de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E Portocolor Soluções Gráficas, Portocolor atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. Lembrando que o Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast em todos os agregadores de podcast, Spotify, Google Podcast, para você ouvir onde você quiser. E também estamos nas redes sociais, @RDCTV Digital, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não deixe de mandar a sua mensagem, o seu comentário é muito importante. Estamos de volta com o Dr. Miguel Reale Júnior. Então vou retomar aqui com a pergunta que eu havia feito ao fim do primeiro bloco. Dr. Miguel Reale, antes o senhor falou que as Forças Armadas não têm papel moderador e eu perguntei ao fim do primeiro bloco se elas teriam papel de governo. E eu acho muito estranho o fato de as Forças Armadas terem entrado com tamanha influência dentro da administração, porque se cria uma situação em que você tem aquele que possui armas e tanques determinando também os rumos da política. E não vemos isso em democracias modernas. Nós tivemos recentemente um episódio nos Estados Unidos em que o comandante em chefe das Forças Armadas se desculpou com a população americana por ter aparecido numa foto junto com o Donald Trump num ato de caráter eleitoral. Donald Trump atravessou um jardim que tem próximo à Casa Branca, foi até a igreja de St. Paul, que fica ali próxima, e o general apareceu junto a ele. E não pegou nada bem, ele veio a público se desculpar. Entretanto, aqui nós temos militares não apenas da reserva, mas também militares da ativa participando do governo, determinando políticas públicas e fazendo, inclusive, a gestão da articulação política. Como é o caso, por exemplo, do Braga Neto, que hoje, basicamente, é o primeiro-ministro informal do governo. Como é que o senhor vê a participação das Forças Armadas e o risco de politização delas com essa participação tão forte dentro do governo? Me parece que a própria declaração do Gilmar Mendes não é contra as Forças Armadas. O que ele declarou foi no sentido das Forças Armadas cuidarem da sua imagem, não se comprometerem, por exemplo, estando à testa de um Ministério da Saúde que é um fracasso como órgão centralizador e planejador ao lado de estados e municípios na luta contra a coronavírus. Portanto, eu creio que a manifestação do Gilmar, vista com devido cuidado, ela não era contra as Forças Armadas, ela era um alerta para as Forças Armadas não comprometerem a sua imagem. O que eu acho mais grave, que você pergunta, são as manifestações feitas por ministros militares, seja da reserva ou da ativa, sobre matéria política. Por exemplo, a manifestação do general Heleno dizendo que se houvesse a busca-apreensão do celular do presidente, haveria consequências muito graves. Não é? E isto sim que é inaceitável e inadmissível, porque aí se confunde a figura do ministro GSI, né, com a figura de um general de 4 estrelas, mesmo que aposentado. Não é? Então... o senhor se refere à fala do genocídio? Genocídio. Isso. Genocídio, mas também foi uma manifestação quando se aventou a possibilidade de haver uma busca-apreensão do celular do presidente, que, aliás, o Celso de Mello não havia feito nada mais, nada menos do que dado vista ao Procurador-Geral da República para que ele se manifestasse sobre o assunto. Isso foi o suficiente para gerar uma crise absolutamente artificial, se estabelecendo aí até ameaças. Manifestações que são feitas pelos coronéis, 89 coronéis da reserva, criando realmente condições ou pré-condições para
uma solução política extraordinária, autoritária, não é? Ou seja, a temperatura baixou, mas nós tivemos, nesses últimos meses, com ela muito elevada, com a interferência contínua de militares. Então, quais são os tripés nos quais o presidente se apoia? Não é? Ele se apoia nos militares para dar sustentação, inclusive administrativa. O número de militares que estão em cargos em comissão na administração federal é imenso, ele tem se valido disto, e isso compromete, sem dúvida nenhuma, as Forças Armadas, porque ela passa a ser coautora da gestão governamental, né? De uma gestão governamental que pode ser mal sucedida. Existe apoio dos evangélicos e o apoio daqueles que são da ultradireita a favor das medidas excepcionais, intervenção já, fechar o Congresso e tal. E agora ele se apoia no centrão, né? Politicamente ele não existe. Qual é o programa de governo? Qual o governo? Quais são as metas a serem estabelecidas? Mesmo com a pandemia, quais são as metas do governo? A reforma da Previdência foi feita pelo Maia. Se não fosse o Maia, a reforma da Previdência não teria. Aliás, propostas de reforma da Previdência que vêm de vários governos. Inclusive o Michel Temer, por pouco, não aprovou a reforma da Previdência. Só não aprovou a reforma da Previdência, que ia ser votada uma semana depois, porque houve a denúncia do Janot. A denúncia do Janot impediu a votação da reforma da Previdência. E qual é a outra reforma? A reforma tributária é a unificação do PIS-PASEP, do CONFINS. Quer dizer, nada. Qual é o projeto? Quais são as empresas a serem eventualmente privatizadas? Qual é a proposta? O Guedes está lá, a cada dia se vê uma notícia, a cada dia se faz uma experimentação, se joga na mídia, para ver como é que os agentes econômicos e a imprensa e a população reagem, para ver como é que fica. Não há um programa. Então, as Forças Armadas vão se comprometer. Elas, vejam bem, elas estão para uma tão interna do governo, ou seja, parece, 3 mil militares que ocupam cargos em comissão no governo, que, evidentemente, as Forças Armadas estão comprometidas com a ação governamental. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque as Forças Armadas não são governo. As Forças Armadas têm a sua função e devem ficar nelas para não comprometer a sua imagem. É isso que eu acho. Tá? É triste ver que quem vai chegando ao governo vai sendo contaminado pelos malefícios de um governo desarvorado, um governo que não existe, e as Forças Armadas podem se comprometer. Eu tenho um respeito muito grande pelas Forças Armadas, pela sua disciplina, pela sua confiança, pela sua organização, e ela não pode se comprometer participando de um governo tão desarvorado. Ana Paula Mejolaro. Bom, em 1993, os brasileiros tiveram a oportunidade aí de escolher, através de um plebiscito, né, a forma e o sistema de governo. O senhor defendeu um sistema de governo misto na época, né, o semipresidencialista, né, para os nossos telespectadores entenderem um pouco, que mantém a figura do presidente, mas também entra em cena, né, o auxílio de um primeiro-ministro para que possa ter controle na coordenação tanto dos ministérios quanto na execução de um plano de governo. Tenho duas questões para fazer para o senhor a respeito disso, né? Na sua avaliação, essa instabilidade política, né, e os recorrentes processos de impeachment estão vinculados ao sistema e à forma de governo escolhidos? O senhor acredita que nós, né, não tivemos maturidade política com a escolha adequada desse sistema e dessa forma de governo? Muito interessante a sua pergunta, Ana Paula.
Para começar a lembrar um pouco como é que surge o presidencialismo na Constituição de 1988. A Constituição de 1988, a Constituinte, foi, desde o seu início até março de 1988, parlamentarista. Ela era parlamentarista. Todos os textos que vêm das subcomissões, depois da comissão de sistematização, do plenário, mesmo da votação do plenário do primeiro turno, ela era parlamentarista. No plenário, na votação em plenário, que surge a emenda coletiva chamada Humberto da Nova, que propõe o presidencialismo. Por que isso? Porque o presidencialismo ficou vinculado aos 5 anos. E o presidencialismo é fruto já de uma forma de corrupção política. O presidente Sarney pretendia até se comprometer que houvesse 5 anos e parlamentarismo já. Ele aceitaria o parlamentarismo já, imediatamente. Então, portanto, terminada a Constituinte, ele seria um presidente de parlamentarismo e não um presidente de presidencialismo, e haveria, no entanto, um mandato de 5 anos. Essa proposta foi feita pelo Sarney, o presidente Ulisses Guimarães. Nós estávamos na casa do ministro Renato Acha, quando veio essa proposta, e o Sarney pediu ao Jobim e a mim que fôssemos falar com o Mário Covas, que era o líder do PMDB, do partido majoritário na Constituinte. Mas o Mário Covas não aceitou essa proposta, o José Serra também não aceitou essa proposta, outros deputados também da oposição, o Sarney, não aceitaram essa proposta, e eu até disse ao Mário Covas, na oportunidade: senador, o senhor é mais anti-Sarney do que parlamentarista, que era um parlamentarista da Ferrenha. Então, ao mesmo tempo, o deputado mineiro disse que não se deveria aceitar essa ideia porque o Sarney iria fazer o que o Jango fez, ia aceitar o parlamentarismo para destruir o parlamentarismo. E essa ideia prosperou. Foi aceita. Eu digo, nunca se teve, né, uma ideia tão má na hora certa. E aí, em vez de uma ideia errada na hora certa, né, foi ideia errada na hora certa, e que foi um desastre, e não se aceitou a proposta. Eu tinha uma proposta que o doutor Ulisses acolheu, que era exatamente a do ser presidencialismo, porque a proposta na Constituinte era do presidente com força eleito diretamente, era um semi-parlamentarismo. Tem algumas mudanças. A principal mudança é que o presidente da República não preside o Conselho de Ministros na proposta da Constituinte, e ao mesmo tempo, se o nome enviado pelo presidente 2 vezes é recusado, cabe à Câmara indicar o primeiro-ministro. Enquanto que no semipresidencialismo, não. Se o presidente envia 2 nomes e esses nomes são rejeitados, cabe ao presidente indicar o primeiro-ministro. E cabe ao presidente também presidir o Conselho de Ministros. São diferenças de equalização do presidencialismo, de um presidente eleito diretamente, e aquilo que ele deve ter como poder em função da eleição direta, né? De um presidente. Ainda mais naquele momento nós estamos saindo da ditadura com todo o movimento das eleições diretas, né? Então, o presidencialismo, ao longo do tempo, só criou crises. Veja a crise de 88 para cá. 2 presidentes empuxados e um sobre a corda no pescoço. E um condenado porque comprou o Congresso. É verdade. Tomás. É isso.
Dr. Miguel Reale, ouvindo essas histórias dos bastidores da política, enfim, da história da democracia brasileira, é importante lembrar que o senhor foi um dos quadros mais respeitados do PSDB, né, e o senhor saiu então do partido em 2017, justamente criticando a decisão da sigla de não sair do governo Temer naquele momento de crise. E no ano seguinte, né, o PSDB perdeu completamente o protagonismo na eleição presidencial, e o posto de antagonista do PT acabou indo para o colo do então candidato Jair Bolsonaro, que saiu vitorioso. Na sua avaliação, o que levou a essa derrota e de que forma o partido errou nesse momento? O partido errou em vários momentos, mas sempre por indefinição, né? A começar porque houve envolvimento dos seus líderes em corrupção. Isto era uma marca do partido, como era do PT, moralidade administrativa, as grandes figuras que foram sempre muito respeitadas pela sua honestidade, o Mário Covas, o Franco Montoro, né? O Fernando Henrique Cardoso, ou seja, nunca houve a marca, a mancha da corrupção. Agora, esse envolvimento do Aécio e a falta de atitude, que é a falta de atitude do PT, que não reconhece culpa. O Moro é o culpado do Lula ter roubado. Essa a equação. E vamos então agora a CPI da Lava Jato e vamos acabar com a acusação ao Lula porque ele tem que ser inocente. Ou seja, se o PT tivesse feito a meia-culpa e tivesse reconhecido que havia errado e fez uma corrupção sistêmica, tomou conta de toda a administração pública, aparelhou o Estado para o seu próprio benefício, né, para comprar o Congresso Nacional, para não dar para os partidos que formavam a maioria efetividade no exercício da administração pública. E dava a cabeça do ministério, mas não dava o restante do ministério que ficava com o PT, e os deputados e ministros dos outros partidos, então, exigiam um poder correspondente, não tinham esse poder, então, já que não tinham poder, vamos comprar. Então, os envelopes de dinheiro entregues no Blue Tree de Brasília era a forma pela qual se estabelecia a maioria congressual. Então, ou seja, há duas formas, eu sempre disse, de acabar com a democracia, ou pelos fuzis ou pela corrupção, né? Existem duas formas de atitude antidemocrática, né? Ou os fuzis ou a propina. A propina é mais insidiosa, ela corrói, ela é um bicho que vai por dentro e corrói a democracia, porque é uma destruição do Congresso, fazer com que as votações sejam decididas com envelopes de dinheiro, né? Então, realmente, nós tivemos, tanto o PSDB como o PT, não souberam enfrentar a crise decorrente da denúncia de corrupção, da corrupção dos seus membros, e de reconhecer que estava errado. Quem é no PT que vai reconhecer que o Lula está errado? Não pode reconhecer que o Lula está errado, porque não só ele tem um processo, está condenado, e pode haver, inclusive, continuidade de cumprimento da pena, né? Mas não pode haver o reconhecimento. Então, é sempre o não reconhecimento da culpa dos seus líderes que erram. Doutor Miguel. E isso faz com que... Sim. Pode concluir. Não, conclua, por favor. Depois eu faço a minha pergunta. Não, eu digo, isso foi um grande prejuízo para a vida política brasileira, porque foi uma destruição dos partidos mais consistentes que o Brasil tinha, que era o PSDB e o PT. Agora surge o DEM, que surge agora, me parece, como o partido da vez, porque o Maia muito habilmente vai manobrar para fazer o presidente da Câmara, evidentemente ao seu talento e à sua vontade, tendo um candidato à presidência da República na manga da camisa, e um governo que ele vai deixar correr sem nenhuma efetiva realização, a não ser a manutenção da simbologia do mito, né? Muito bem. Doutor Miguel, nós temos um tempo para mais uma breve pergunta de cada um aqui, uma rodada final de perguntas.
E a minha é a seguinte, em relação ao Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Ele foi escolhido pelo presidente fora da lista tríplice. Eu acho que é importante fazer um rapidíssimo retrospecto. A história da lista tríplice, ela nasce a partir do governo petista, ela não está estabelecida através de nenhum tipo de legislação, por assim dizer. Entretanto, se criou essa tradição durante o governo petista e o presidente Jair Bolsonaro decidiu escolher um nome de fora da lista tríplice. E o Augusto Aras tem sido muito criticado pela forma como ele tem conduzido a Procuradoria-Geral da República, alguns inclusive dizendo que ele se porta mais como uma espécie de defensor do presidente do que necessariamente como um procurador. E ontem causou uma enorme repercussão a live que ele fez junto com vários advogados, em que ele falou sobre o lavajatismo, que o lavajatismo deveria ser contido. Eu gostaria da sua análise em relação ao desempenho do Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República e até mesmo, se possível, não sei se o senhor chegou a assistir, dessa manifestação dele junto com advogados numa manifestação aí que causou toda essa enorme repercussão no país. Sem dúvida, existe uma guerra interna no Ministério Público, não é? A Lava Jato tem o prazo fixado aí de existência da sua força-tarefa em Curitiba em agosto. Ela teria que ser renovada, ela é estabelecida com duração de 2 anos, e muitas da acusação que ele fez são estranhas, sem dúvida nenhuma, como, por exemplo, ter 38 bytes terabytes de documentos e tal. Lógico, foi uma operação da maior corrupção que já houve no Brasil relacionada à Petrobras, com inúmeros documentos que estão registrados. Ou seja, ele está querendo, sem dúvida nenhuma, denegrir, porque o objetivo dele é fazer com que não haja a aprovação de uma continuidade da Lava Jato em agosto, não é? Mas o senhor acha que a Lava Jato tem que continuar, porque operações eu creio que têm começo, meio e fim? Era o Petrobras, quer dizer, já em certa grande parte da sua tarefa já está realizada, não é? O que eu quero dizer é que agora se aprovou uma CPI da Lava Jato. Quem deve estar contente com essa CPI da Lava Jato é o Bolsonaro. Por quê? Porque o que vai ocupar a oposição vai estar vibrando em torno da CPI da Lava Jato. Não é? Então vamos estar lá discutindo o que o Moro fez ou deixou de fazer, o que o Dallagnol fez ou deixou de fazer. Enquanto isso, o Bolsonaro vai assistir de cadeirinha. Quer dizer, a oposição vai perder o foco, que é o Bolsonaro, para ficar voltado ao passado, escarafunchando para ver o que pode culpar o Moro para salvar o Lula. E curiosamente agora se unem os bolsonaristas e os petistas nas mesmas críticas, né? Inclusive falando lógico, que a Lava Jato teria uma característica tucana, por assim dizer. Na verdade, há um grande interesse em ter como objeto da atenção do PT e dos partidos de oposição, dos partidos mais à esquerda, a CPI. Né? É a mesma coisa que aconteceu quando o Severino Cavalcante, o Lula, em 2005, e havia o mensalão. A oposição, que era o PSDB, por exemplo, deixou de focalizar a questão do Lula e do mensalão para focalizar na corrupção da Câmara dos Deputados e eleger o Severino Cavalcante. Quer dizer, para saber se o Severino Cavalcante era sócio, tinha vantagens na venda de refeições no refeitório da Câmara. Enquanto isso, o Lula descansou. Tomás. E é o que vai acontecer agora. Vão ficar voltados para a CPI,
e enquanto estão voltados para a CPI, o Bolsonaro vai passear a cavalo em várias cidades do Nordeste. Doutor Miguel, agora estávamos falando sobre um pouco de crise política, mas o contexto que nós vemos hoje também tem um bom grau de crise econômica também. E agora em maio, sim, gravíssimo. Recentemente em maio, agora a Lei de Responsabilidade Fiscal completou 20 anos. E esse foi um marco não apenas para penalização do mau uso do dinheiro público, mas também para a própria estabilização da economia brasileira. Inclusive esteve então no centro do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 2 décadas depois, na sua avaliação, o país já incorporou, de fato, os princípios dessa lei e nesse contexto de pandemia, a lei está pronta para contribuir nesse sentido e viver nesse momento de crise econômica também? É um momento excepcional, até de impossibilidade de cumprimento de algumas exigências de ordem fiscal, a lei de responsabilidade, porque o governo teve que se onerar, teve que efetivamente criar gastos excepcionais. Então nós temos aí uma situação absolutamente excepcional, não é? Mas, sem dúvida, o segmento da lei de responsabilidade fiscal, as pedaladas que levaram o impeachment de Dilma não era uma questão meramente técnica, contábil. Essa contabilidade artificial, eleitoral que a Dilma fez foi tão grave que nós estamos até hoje sofrendo as consequências do desrespeito às contas públicas. No momento em que se descobriu que o país tinha entrado, que o Tesouro tinha entrado no cheque especial e que estava se valendo de empréstimos dos seus bancos, os bancos e das instituições financeiras estatais para pagar suas contas e que sequer colocava essas contas como passivo da União, os agentes econômicos desconfiaram. Então, ao desconfiar, houve a quebra de um dos fundamentos da economia e até hoje nós estamos vivendo recessão, dizer que o governo Bolsonaro estava se recuperando o quê? O ano terminou com um aumento do PIB de 1,1%. Isso em dezembro, quer dizer, antes de pandemia, que com o crescimento demográfico era um crescimento negativo. Então, o que nós vemos é que a lei de responsabilidade fiscal é fundamental para a garantia da estabilidade econômica do país. Mas, infelizmente, nós estamos diante dessa pandemia com questões muito graves que foram supridas imediatamente através do auxílio emergencial de R$600, que aliás foram R$600 que foram fixados pelo Maia, pela Câmara dos Deputados, e não o governo queria dar 200, não é? E hoje o governo se vangloria aí desse apoio popular por causa desses 600, que vão acabar. Vai passar o terceiro mês e acabou. E a população empobrecida, desempregada, com atividade econômica absolutamente reduzida, nós vamos ter uma crise, um crescimento maior da desigualdade social no país, um crescimento da miserabilidade, e que dê o plano do governo para enfrentar isso, que dê a união do governo, a união dos brasileiros todos em torno disso, levando todas as forças desse país a ver que a responsabilidade é de todos, que infelizmente a pandemia atingiu todos, e a responsabilidade tem que ser de todos. Banqueiros, industriais, comerciantes, trabalhadores, todos têm que encontrar um caminho da economia de recessão imensa decorrente da pandemia. Então, como seria bom ter um presidente da República? Nós não temos. Ana Paula, última pergunta. Dúvida, tenho várias perguntas para o Dr. Miguel, mas eu vou ficar com uma informação que eu li hoje, né, que o Ministério da Justiça monitorou quase 600, opositores ao governo Bolsonaro, Essa informação foi levantada em reportagem da UOL e veiculada aí por outros veículos de comunicação. A minha pergunta é assim, Dr. Miguel, no seu entendimento, o Ministério da Justiça tem extrapolado as suas funções constitucionais? Sem dúvida nenhuma, não é? Essa monitoração
monitorar pessoas de oposição, pessoas que sejam, que consideram antifascistas, ou pertençam às polícias, ou intelectuais, acadêmicos que estão em oposição ao governo serem monitorados. É um verdadeiro absurdo, né? É uma força, um serviço de informação secreto existente no Ministério da Justiça que não tem competência para isso. Não está dentro das atribuições do Ministério da Justiça fazer trabalho de informação e de monitoramento de pessoas, para fazer fichas. É o tipo de uma nova polícia política à la Getúlio, né? Então, é lamentável que o Ministério da Justiça esteja se degradando dessa forma. Doutor Miguel, eu gostaria de lhe agradecer muito essa participação hoje aqui no Cruzando as Conversas, e na sua fala final gostaria que o senhor comentasse rapidinho aí sobre os 2 livros que o senhor está lançando, Fundamentos de Direito Penal, um livro voltado para a área em que o senhor atua com maior firmeza, que é a área jurídica, e um outro na área literária, por assim dizer, Confrontos, um livro de contos que o senhor está lançando. Eu lhe agradeço muito o tempo disponibilizado para nos conceder essa longa e produtiva entrevista aqui na RDC TV, e fica aí com a última palavra. Muito obrigado, Guilherme, foi um prazer participar do programa. Fundamentos do Direito Penal é a 5ª edição da nossa obra, que antes se chamava Instituições de Direito Penal, mas agora atualizada, revista e atualizada, especialmente em vias do que foi trazido pela lei anticrime do Moro, portanto, atualizando as modificações legislativas e fazendo acréscimo de ordem doutrinária. E por outro lado, esta atividade literária, eu tenho já 2 livros de contos e 3 romances, mais um livro de contos, que é um livro no qual, numa nota inicial, eu digo que é a demonstração de que a vida está numa pista de corrida em zigue-zague, cheia de obstáculos, com pedras no caminho. E mais concluir que, apesar de todas essas vicissitudes, né, dessa vida que é involucrada em milhares de sentimentos, chegar à seguinte conclusão: vale a pena viver. Viver é divertido. Muito bem. É isso. Muito obrigado. E ficamos muito satisfeitos de ter na edição de hoje, essa edição especialíssima, histórica aqui do Cruzando as Conversas, porque o senhor tem uma história de vida que se confunde com a história da democracia e da justiça do Brasil. Então, para nós é uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco, Dr. Miguel, e fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento pelo tempo que nos disponibilizou. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, e obrigado pelas perguntas tão conscientes. Muito bem. Miguel Reale Júnior, aqui no Cruzando as Conversas, nessa edição mais do que especial. E eu gostaria de agradecer também as participações dos meus colegas e entrevistadores, Ana Paula Mejolaro. Muito obrigado, Ana Muito Paula. obrigada. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade, pelo convite. Me senti honrada de estar aqui hoje. Muito honrada. Tomás, muito obrigado também. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e conversando com o Dr. Miguel. Muito bem. E eu gostaria de agradecer a Mariana Warlich. Desculpe se eu pronunciei errado, Mariana, minha querida amiga, pela contribuição de ter feito aí o meio de campo para a gente estabelecer essa conexão com o Dr. Miguel Reale e ele participar hoje aqui. A Mariana, que eu tenho certeza está nos assistindo, um beijo para ela. Um grande abraço. Nós vamos fazer um intervalo e na sequência voltamos com os comentários políticos de João Carlos Silva, direto de Brasília. Já retornamos. Conversas de volta nessa edição histórica. Hoje nós tivemos a entrevista com Miguel Reale Júnior e nós agradecemos a todos pelas suas participações aqui. O Miguel Reale Júnior dispensa apresentações,
jurista, ex-ministro da Justiça e escritor. Está lançando 2 livros, nós falamos brevemente sobre eles. Aqui no último bloco tivemos também a participação dos meus colegas, o jornalista Tomás Adam e também da Ana Paula Mejolaro, que é também consultora corporativa. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza o Rio Grande, o Badesul valoriza você. E nós vamos para o nosso segmento Bastidores do Poder, com João Carlos Silva. Tudo bem, João? Tudo bem, como vamos? Tudo tranquilo. Acompanhou a entrevista com o Miguel Reale Júnior? Acompanhei. O ministro Miguel Reale Júnior ouvi-lo é sempre uma excelência em cultura e conhecimento, né? Os fatos do país, os acontecimentos todos. É uma sumidade. Muito bem. Qual que é a avaliação que tu faz aí em relação à posição que ele tem sobre o momento político brasileiro? Ele fez menção ao episódio de hoje do presidente da República lá no Nordeste, montando em cavalo, juntando uma multidão, fazendo atos de caráter populista. O presidente, quando ele chegou no aeroporto, ele viu aquela movimentação toda, muita gente. Temos que respeitar também o saudando o presidente da República. Só que ali que já fez o ato populista, sem máscara, subiu no cavalo, abraçou gente, pegou criança, que é o que ele sempre faz, contrariando as regras de saúde. E evidentemente que as críticas viriam. Agora, o número de pessoas no Piauí saudando o presidente foi um número que surpreendeu aqui em Brasília a classe política, que achavam que, mesmo nessa pandemia, as pessoas seriam se resguardar, mas o que se viu ali não foi nada disso, né? E daí eu lhe pergunto no seguinte sentido, João, porque esse ato do presidente hoje, ele é a continuidade de uma agenda que já havia se estabelecido antes de ele ser acometido com a Covid, né? Porque ele estava com uma ampla agenda no Nordeste. E você vê que política que visa a mudança até da sua base eleitoral, como indicam as pesquisas mais recentes. O Nordeste é um reduto petista, né? Da oposição. E ele, com essa agenda no Piauí, ele reinicia, né, as suas andanças pelo Nordeste para conquistar os eleitores dessas regiões todas. E pelo discurso dele hoje, todos podemos observar que a questão do populismo está muito bem enraizado, né, para as questões das obras do Nordeste que ele pretende lançar. O que fica claro ali é a presença, obviamente, da população, num número claramente elevado, o que é negativo pelo fato da saúde, obviamente, mas a presença, portanto, significativa de apoio popular. O fato de ser no Nordeste, uma região que nos últimos anos se transformou num polo de concentração de votos do governo petista e continuou, já que os governos estaduais do Nordeste são praticamente todos ligados a partidos de esquerda. E, por fim, com uma agenda de caráter social bem presente, né? Quer dizer, se nós analisarmos a postura do Bolsonaro hoje, lá no Nordeste, ela é muito diferente da postura do presidente em 2019, né, João? Em 2019, o presidente não tinha esse diálogo, não tinha essa presença na região nordeste do país. E agora ele vai lá com obra, com programa social e com uma retórica e até mesmo com um gestual, de maneira a conseguir penetrar nesse verdadeiro quartel-general de votos da sua oposição de esquerda. Parecia o Lula chegando no Nordeste hoje, né? Com discurso, com o lançamento de obras, o discurso populista, as obras sociais. Claro, o governador do Piauí enfrentou problemas essa semana, ele foi expor. Você
você vê uma cena do Flávio Dino para que o presidente seja o interlocutor de uma ação de pés no chão, né? Para a composição do diálogo entre os Estados. O presidente da República, é claro, eu sempre digo, o presidente chegou onde chegou, porque ele não é bobo, ele é muito inteligente. Ele mapeou aí muito bem o Nordeste, onde a concentração da oposição é gigantesca, e as críticas ao governo dele partem muito do Nordeste, Flávio Dino, o Wellington Dias, Ciro Gomes, que atacam muito o governo do presidente Bolsonaro. Eles mostraram ali, não é época para isso, é época de pandemia monstruosa no Brasil, você não tem que ter aglomeração, você tem que usar máscara, álcool gel, e todos os cuidados possíveis, né, para não alastrar o vírus. O que se viu hoje foi totalmente contrário. Agora, ele vai continuar andando pelo Nordeste sem se preocupar com pandemia. É sem máscara, tira a máscara para falar. E agora com a desculpa que ele é imune, né? Com a desculpa que ele está imunizado. Só que o problema é o seguinte, o presidente continua sendo um exemplo de conduta. E quando ele aparece sem máscara, ele motiva outras pessoas a não usarem. Aliás, ele se insurgiu com o uso de máscaras, vetou trechos da lei e também entrou na justiça para não precisar usar. O Miguel Reale, na densa entrevista que deu agora há pouco, inclusive questionou isso até como, classificando isso como uma característica, um traço de psicopatia do presidente, segundo as palavras do Miguel Reale. Você vê ali o que de vírus deve ter circulado no meio daquele povo todo. A maioria sem máscara, todo mundo se aglomerando, uma gritaria, um em cima do outro. Quer dizer, acho que essas coisas tinham que ser evitadas. O presidente, é o que você falou, o presidente, ele é um exemplo a ser seguido. Isso é a população no Nordeste, todo mundo sabe. O conteúdo cultural do Nordeste ainda é uma cultura muito regionalizada, de ficar gente, pegar na presidente, aproximar. Mas essa época era totalmente desfavorável. O presidente tinha que pensar nisso e não deixar essa aglomeração toda. Isso para a saúde da população é muito ruim. E isso vai se suceder nessas visitas no Nordeste, pode ter certeza disso. João? Deu. Concluiu? Deu uma parada aqui na sua fala. Eu pensei que tinha dado um corte. Vamos falar um pouco sobre o Supremo, tratando também de outros temas que foram abordados aí com o Dr. Miguel Reale. Questão relativa à suspensão de contas de bolsonaristas. Hoje o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio nas contas no Twitter, que estava restrita ao âmbito nacional, também ao âmbito internacional desses bolsonaristas. Obviamente, a militância bolsonarista nas redes sociais já está se manifestando a respeito. Como é que tu avalia aí essa decisão dele e qual que foi o impacto da decisão em Brasília? Porque o presidente não parece lá muito interessado mais nessa pauta, não. Ele está mais interessado em conquistar votos no Nordeste. O presidente está pensando agora em pauta Brasil. Essa questão de fake news, de contas de bolsonaristas, você vê, nos últimos dias ele não tocou mais no assunto. Houve aquele problema com a deputada Bia Kicis, ele foi na residência dela para ficar contornado. O que se vê é que o ministro Alexandre de Moraes não sossegou, ele não está dormindo no ponto, ele está lançando as suas decisões em cima do pessoal. E compactou notícias falsas, historiou aí uma série de páginas, colocando um monte de textos aí desfavoráveis às pessoas contrárias ao presidente. Eu acho que o presidente não deve se envolver nessa questão. Ele tem muito mais coisas pontuais para se preocupar com o país e com a população do que essas questões. Eu acho que essa justiça aí vai cuidar desses assuntos, vai ver qual é a melhor pauta para resolver a questão, ouvindo os envolvidos, aplicando as sanções que estão dentro da lei, que estão, evidentemente, abrangidas nesse caso, né? E o presidente pensar em construir a base eleitoral dele no Nordeste e também no Congresso Nacional, porque as amplitudes dentro do Congresso estão crescendo. Como o Centrão está se dividindo aí, cada um do seu lado, e vão tocar a questão política por si só.
não que abandono o presidente, não. Isso aí é o foco da presidência da Câmara dos Deputados. E o presidente Bolsonaro, desde ontem, vem acenando umas conversas interessantes aí para o pessoal. É porque ele tem uma agenda aí em relação à reforma tributária que precisa do apoio dos congressistas, com elementos importantes aí, como a discussão da CPMF. Hoje o Rodrigo Maia se manifestou, dizendo que não passa, que ele vota contra, já dando a senha para o presidente sobre o que ele deve fazer em relação ao texto, né? Deve repensá-lo. Esse texto, do jeito que está, não passa. Isso aí, o Rodrigo Maia deu um controle na casa. Agora, a divisão do Centrão, eu conversei com alguns parlamentares, eles não são desfavoráveis ao governo. Não. As pautas dentro de plenário, que vão ser lançadas aí em votação, trabalham junto com o governo, votam a favor do governo, coisas pontuais para o povo, para a população, coisas boas. O que está em jogo é a presidência da Câmara. E todo mundo sabe que tem um orçamento gigantesco. E o poder do presidente, o poder legislativo como a Câmara é grande, é imenso. Isso aí não influencia diretamente na questão governamental. E oposição ao governo visa, sim, a mesa da Câmara, a cadeira do Rodrigo Maia. Vai ser dividida aí entre 4 ou 5 candidatos. João, vamos falar sobre Alckmin. Outro tema que nós abordamos na entrevista com o Dr. Miguel Reale foi a debacle do PSTB, que enfrenta uma crise seríssima. O Dr. Miguel Reale foi muito sincero nas suas críticas em relação à postura do partido em relação à corrupção, e hoje a Justiça Eleitoral de São Paulo tornou réu o ex-governador Geraldo Alckmin sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro, além de caixa 2 da Odebrecht. O Alckmin foi governador do estado de São Paulo em 4 oportunidades, candidato a presidente da República em 2. É um dos grandes quadros do partido e está aí na mira de investigações, tendo que agora responder formalmente na Justiça. Isso não facilita nem um pouco a vida do tucanato, né, João? Sim, ele é o governador mais longevo do estado de São Paulo, né? Porque ele teve 4 eleições e uma também substituindo a Covas, que faleceu no meio do mandato. O que se vê aí é o silêncio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com relação a tudo isso que está acontecendo no ninho tucano, né? Porque Serra e Alckmin são muito ligados a Fernando Henrique. O ex-presidente até agora não disse nada. O deputado Aécio Neves também, até porque o Aécio, cheio de problemas, também não se manifestou. Você também não vê nenhuma manifestação de grandes nomes do PSDB. O Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, que estava comentando muito o cenário político, de algumas semanas para cá, tem permanecido em silêncio, né, João? Apesar de o ex-presidente não estar envolvido em nada, inequivocadamente são aliados de primeira hora dele que estão aí sendo alvejados. O PSDB se manifestou amplamente foi quando o governador João Dória disse que tinha que expulsar do partido o Aécio Neves. Aí o governador teve problemas com o Fernando Henrique, com Serra, com Alves e Goldman, e se voltaram contra o Dória, dizendo que o Aécio não seria expulso do partido, como não foi. Venceu a maioria. No caso do ex-governador Alckmin e do senador Serra, são figuras, você disse, são figuras proeminentes do PSDB, pessoas do maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo. O que aconteceu com o Serra, o que aconteceu hoje com o Geraldo Alckmin, balança seriamente o ninho tucano e eleições de 2020 e 2022. São problemas que o partido terá que resolver internamente, já que externamente isso ficou muito ruim, né, na imagem do partido. Muito bem. João, lhe agradeço a participação aqui. Amanhã a apresentação do Cruzando as Conversas é com o meu colega Silvio Lopes, que me substitui. Eu volto na segunda-feira. Então, agradecer aí a participação do João ao longo da semana. O João volta amanhã junto com o Silvio, mas eu volto com o João na segunda-feira. João, obrigado. Um grande abraço, muito descanso para vocês todos e para você, Manaus. Parabéns pela entrevista de hoje com o Miguel Reale Júnior, fantástica.
Muito obrigado, João. É isso aí. E o Cruzando as Conversas vai ficando por aqui. Agradecer novamente o João Carlos Silva aí pela participação e pelo retorno de várias pessoas que mandaram mensagem ao longo do programa aqui, pelo WhatsApp principalmente, cumprimentando pelo programa a audiência qualificadíssima do Cruzando as Conversas, nessa noite que eu reputo ser uma noite especial para o programa, visto que nós entrevistamos um dos maiores juristas da história do país, um nome importantíssimo da quadra política, que já foi ministro da Justiça, é autor de uma longa bibliografia, lançando 2 novos livros aí em 2020, um na área do direito, outro na área da literatura, e a entrevista fica disponível para vocês acompanharem através das nossas redes sociais e também no formato de podcast, que é a novidade do Cruzando as Conversas, nosso podcast que está disponível em todos os agregadores. Amanhã nós voltamos para falar sobre a retomada econômica e o Silvio Lopes guia o programa. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, para quem eu voltarei a apresentar o nosso programa aqui na RDC TV. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.